carisma. O objetivo aqui é mostrar o que é carisma, por que ele é importante e como a gente pode se tornar uma pessoa mais carismática de forma prática no dia a dia. Pesquisas mostram que pessoas mais carismáticas têm mais amigos, mais encontros, mais oportunidade de trabalho e elas também fazem mais dinheiro. A pessoa carismática é aquela que quando chega num lugar, as pessoas notam a presença dela. Também quando ela começa a falar, as pessoas param para ouvir. Então, essa é a realidade de uma pessoa carismática e dá para perceber que ela influencia tudo na nossa vida, desde o lado pessoal até o lado profissional também. Só que fica a pergunta, o que é carisma? Geralmente a gente é muito bom em identificar o que é carisma. Quando a gente vê uma pessoa carismática, a gente sabe, ó, aquela pessoa tem algo diferente nela. Mas a gente é muito ruim para saber definir o que é carisma. A crença popular é de que carisma é uma característica mágica, que algumas pessoas têm e outras não, que algumas pessoas nascem com ela, enquanto outras pessoas nascem sem ela. E nessa jornada de descobrir o que é carisma, foram feitos estudos ao longo dos anos, onde pessoas altamente carismáticas foram observadas. Pessoas como Marilyn Monroe, Bill Clinton, e o objetivo era descobrir o que existia em comum entre essas pessoas e o que tornava essas pessoas carismáticas. E o resultado foi de que carisma nada mais é do que um conjunto de comportamentos que são aprendidos ao longo da vida. Só que aí fica aquela pergunta, se é um conjunto de comportamentos, por que existem pessoas que parecem ser naturalmente mais carismáticas e outras não? A verdade é que pessoas que são naturalmente carismáticas tiveram experiências sociais positivas desde muito cedo. Ela talvez fazia alguma coisa quando era criança e alguém olhava para ela e aplaudia, incentivava. E essas experiências repetidas ao longo da vida, quando ela chega na vida adulta, ela já se tornou um comportamento automático. Ela não precisa mais pensar. Então, ela é carismática de forma natural. A pessoa que teve experiências sociais negativas ao longo da vida, ela vai se travando, vai se fechando. E quando ela chega na vida adulta, ela não consegue se expressar de forma livre. E é por isso que ela não consegue ser tão carismática assim. E a boa notícia é que, como o carisma nada mais é do que um conjunto de comportamentos, toda pessoa pode se tornar mais carismática, porque toda pessoa pode aprender novos comportamentos. Para ilustrar o que é carisma na prática, eu vou contar uma história aqui. Em 1886, existiam dois candidatos competindo pelo cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, William Gladstone e Benjamin Disraeli. Por coincidência, uma moça saiu para jantar com cada um desses candidatos na véspera da eleição. E a imprensa, sedenta por informações, foi entrevistar essa jovem moça para saber o que ela tinha achado de cada um dos candidatos. E ela respondeu, quando eu jantei com o senhor William, eu tive a impressão de que ele era a pessoa mais inteligente da Inglaterra. Mas quando eu jantei com o senhor Benjamin, eu tive a impressão que eu era a pessoa mais inteligente da Inglaterra. E aí, adivinha quem foi que ganhou essas eleições? Benjamin, porque ele tinha essa capacidade de fazer as outras pessoas se sentirem especiais na presença dele. E essa é uma característica que toda pessoa carismática tem em comum. Elas adotam comportamentos e fazem as outras pessoas se sentirem especiais, valorizadas, ouvidas na presença delas. Existem histórias até hoje, da época que o Bill Clinton era presidente, pessoas que conheceram ele pessoalmente, que dizem que quando você falava com ele e ele olhava para você, você sentia que não existia mais nada no mundo a não ser você e ele. Esse é o poder do carisma. Só que aí fica a pergunta, quais são esses comportamentos na prática que a gente pode adotar para se tornar mais carismático? E para entender isso, a gente precisa conhecer um estudo da Universidade de Princeton. Nesse estudo, eles descobriram que as pessoas te julgam baseado em apenas duas características: a cordialidade e a competência. A cordialidade está relacionada com quão amigável você é, simpático, bondoso, com quanto você busca ajudar as outras pessoas, com quão agradável você é. Já a competência está relacionada com quão confiante você é, influente, inteligente, com quanto as pessoas sentem que elas podem contar com você quando elas precisam. A cordialidade faz as pessoas confiarem em você, enquanto a competência leva as pessoas a te respeitarem. E a parte interessante desse estudo é que eles descobriram que pessoas altamente carismáticas
elas apresentam um equilíbrio entre comportamentos cordiais e competentes. E aí a gente finalmente chega na nossa definição de carisma. Cordialidade mais competência é igual a carisma. E aí fica uma pergunta, existe uma ordem entre esses dois componentes? E a verdade é que sim. É mais importante exibir primeiro cordialidade e depois competência. E o motivo disso é evolucionário. Se a gente for voltar nos nossos antepassados, de milhares e milhares de anos atrás, que viviam em grupos na natureza, nessa sociedade tribal, era mais importante você saber que aquele outro ser humano era uma pessoa confiável, que não ia te matar enquanto você estava dormindo, do que saber que aquela pessoa era um caçador competente. Então, por isso é importante demonstrar primeiro cordialidade e só depois competência. E como que a gente pode representar esses dois elementos na prática? Seria em forma de escala. A gente tem um extremo, seria a pessoa completamente cordial. No outro extremo, a pessoa completamente competente. E o ponto de equilíbrio é o famoso carisma, que é a pessoa que possui comportamentos dos dois lados. Toda pessoa, naturalmente, ela tende mais para um lado ou para o outro. Você pode começar a pensar como você age no seu dia a dia, ou como as pessoas geralmente te descrevem. Você é aquela pessoa que busca mostrar o quão bom você é, habilidoso, inteligente. Você provavelmente é a pessoa que tende mais para o lado da competência. Você é aquela pessoa que, por um outro lado, busca ser mais agradável, simpático, ajudar as outras pessoas. Você tende mais para o lado da cordialidade. É importante entender isso, porque se, por exemplo, você é uma pessoa que tende mais para o lado da competência, você precisa adicionar comportamentos cordiais para se aproximar desse ponto de equilíbrio. Você é uma pessoa naturalmente mais cordial, você precisa adicionar comportamentos competentes para chegar nesse ponto de equilíbrio chamado carisma. Uma forma mais requintada de mostrar esses nossos dois elementos é através desse gráfico. Seria a zona de perigo, é aquela pessoa que não demonstra nem cordialidade, nem competência. Ninguém confia nela, ninguém respeita ela. Também não é bom apresentar apenas comportamentos cordiais ou apenas comportamentos competentes. A pessoa que exibe apenas comportamentos cordiais, ela é vista como aquela pessoa carente, que busca agradar todo mundo o tempo todo. Ela também é vista como aquela pessoa que você pode passar por cima dela, se aproveitar da boa vontade dela. Então não é bom estar nessa zona cordial. Por outro lado, a pessoa que exibe só comportamentos competentes, sem exibir comportamentos cordiais, ela sim pode ser vista como uma pessoa inteligente, mas ela vai ser vista como uma pessoa intimidadora. Ela pode ser vista como uma pessoa capaz, competente, mas ela pode ser vista como arrogante. Então, o que a gente deve buscar é a zona do carisma, que é onde você une o melhor dos dois mundos e exibe comportamentos dos dois lados. Como a gente não tem poder de ler mentes, de bater o olho em alguém e saber, essa pessoa é competente, ela é muito boa no que ela faz. Ou bater o olho em alguém e falar, essa pessoa é uma pessoa muito bondosa. A gente não possui esse tipo de habilidade, então a gente usa sinais não verbais para identificar esses tipos de comportamentos nas pessoas. Seria o quê? Expressões faciais, tom de voz, gestos, postura. Tudo isso ajuda a gente a coletar de forma inconsciente informações sobre as pessoas à nossa volta. Aqui eu vou falar um pouco, dar uma ideia de o que seriam comportamentos cordiais e comportamentos competentes, e depois eu vou falar sobre comportamentos específicos que a gente pode usar no nosso dia a dia para se tornar mais carismático. Então, comportamentos cordiais, o que seria? Se você estiver ouvindo alguém numa conversa, você levemente inclina a cabeça, você mostra que você está interessado, que a pessoa pode falar mais. Você está cativado por aquilo que ela está dizendo. Se você parar para pensar, quando um cachorro ouve alguma coisa que chama a atenção dele, ele imediatamente... A gente também tem um comportamento muito semelhante. Imagina que o nosso ouvido é como se fosse uma antena captando os sons à nossa volta. Quando a gente ouve o que a gente gosta, a gente vira na direção daquilo que a gente quer ouvir. Então, você pode usar isso de forma intencional durante as suas conversas para mostrar para aquela pessoa que o que ela fala é importante, é interessante, que você está gostando do assunto. Outra
comportamento cordial é o famoso espelhamento, que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. Quando duas pessoas gostam uma da outra, ou concordam uma com a outra, ou têm um nível de intimidade muito alto uma com a outra, elas naturalmente tendem a copiar a velocidade de fala, as expressões faciais, os gestos corporais, elas ficam idênticas assim. Você pode começar a usar isso de forma intencional nas suas conversas. O problema do espelhamento é que se você fizer de uma forma muito óbvia, a pessoa vai achar que você está copiando ela, você vai acabar causando uma má impressão. Então existem formas sutis de fazer isso. Por exemplo, a pessoa está falando mais alto, você pode falar mais alto também. A pessoa está falando mais lento, você pode falar mais lento também. São formas sutis de espelhar sem ficar copiando tudo que a pessoa está fazendo ali no momento. E toque físico. Por que toque físico é um comportamento cordial? O toque físico libera ocitocina no nosso corpo. É o hormônio da conexão emocional. Toda vez que você toca alguém, você literalmente está criando conexão emocional com a pessoa. E toda vez que você deixa de tocar, você está perdendo oportunidade de criar essa maior conexão. É claro que nem todo tipo de toque físico vai ser apropriado para todo tipo de situação. Eu vou falar um pouco mais sobre que tipos de toque são mais apropriados. Então, o que seriam sinais de competência? Um deles é você usar uma linguagem corporal mais expansiva. Você não tem medo de ocupar espaço, de ser visto, de se chamar atenção. Então, espaçar as pernas é uma forma de fazer isso. Usar a posição famosa da Mulher Maravilha seria uma forma de fazer isso. Você está sentado numa poltrona, por exemplo, você pode colocar o braço. Tudo que expande e ocupa mais espaço seria um sinal de competência. Outro sinal muito famoso que a gente vê naquele personagem Sr. Burns dos Simpsons, que ele sempre está assim, chama-se campanário. Ele vem do formato da torre de igreja, campanário. É um sinal muito poderoso, ou mais poderoso quando se trata de demonstrar confiança. Ele é muito comum entre médicos, advogados, juízes. Você sempre vê eles adotando esse tipo de posição. Você pode usar de forma intencional durante as suas conversas para passar essa maior segurança naquilo que você fala e você faz. E o terceiro não é andar de pijama por aí, não. É só adotar uma linguagem corporal aberta. Aqui eu falei da linguagem corporal expansiva, de ocupar mais espaço, mas também existe um elemento de pessoas que se fecham. A pessoa muito tímida e insegura, ela tende a baixar o queixo, curvar a coluna, encolher os ombros, cruzar os braços. Então, isso cria uma barreira entre você e as outras pessoas e impede conexão. Então, linguagem corporal aberta é o que vai te ajudar a se conectar mais. Então, a gente vê que sinais de cordialidade estão mais relacionados com aumentar o nível de conexão e intimidade que você tem com as pessoas. Sinais de competência estão relacionados a você mostrar mais confiança e segurança naquilo que você fala e naquilo que você faz. Então, aqui eu vou falar sobre alguns sinais bons e ruins em termos de carisma. Falei um pouco sobre cruzar os braços. Por que ele é ruim? Porque você está criando uma barreira entre você e a pessoa. Isso impede conexão. Tem gente que adora usar esse tipo de foto nas redes sociais, nos perfis profissionais, só que eles fizeram um teste, o famoso teste AB, em uma página de captura de e-mails, onde a única diferença entre essas duas páginas era, em uma delas, o dono da página estava com uma foto de braços cruzados, e na outra ele estava com os braços descruzados. A taxa de conversão da página onde ele estava com os braços descruzados foi 5,4% maior. Esse é o poder de um único gesto. Agora imagina o quanto que isso influencia nas suas interações no dia a dia. Então, assim, não é bom usar isso nem nas suas conversas, nem nas suas fotos. O que seriam outras formas de criar barreira e de impedir a conexão entre você e as outras pessoas? Pode ser que você não está cruzando os braços, mas você coloca a bolsa na sua frente. Pode ser que você coloque a almofada na sua frente quando você está no sofá. Pode ser que você está segurando um copo. Pode ser que você está palestrando e está com o microfone formando uma barreira entre você. Tudo isso fecha a sua linguagem corporal e faz as pessoas te enxergarem como mais fechado, mais distante delas. Tudo que cria uma barreira é importante evitar. É muito importante usar as mãos, mostrar as palmas das mãos.
é um sinal de honestidade. Agora, por quê? Imagina quando um homem das cavernas encontrava com outro homem das cavernas, a única forma que ele tinha de saber se aquela pessoa era confiável ou não, se era uma ameaça ou não, é olhar para as mãos. Porque a única forma que ela tinha de saber se estava carregando uma arma. Não é à toa que a polícia fala para o bandido, né? Mãos pro alto. Não é à toa que um filme de alienígena, ele fala, olá, vim em paz. Mostrar as mãos é muito importante porque vai passar essa impressão de que você é uma pessoa amigável e confiável. Como você pode usar isso na prática? Oi, tudo bem? Literalmente você está mostrando suas mãos. Durante uma palestra você vai observar que palestrantes famosos, das famosas TED Talks, sempre conversam assim. Por quê? Por causa desse efeito. Eu sou confiável, eu sou honesto, eu não tenho nada a esconder. Quando você está falando com alguém, você pode se inclinar levemente na direção da pessoa. É um sinal de interesse. Você mostra que você está ouvindo, prestando atenção, interessado naquilo que a pessoa diz. É claro que a gente precisa tomar cuidado para não exagerar. Não chegar perto demais, invadir o espaço pessoal da pessoa, deixar ela desconfortável. Então, é importante prestar atenção com qual foi a reação da pessoa. Ela inclinou para trás, opa, você chegou perto demais. Ela deu um passo para trás, está na hora de você também dar um passo para trás. Mas se você não exagerou, inclinar na direção da pessoa levemente, mostra que está interessado. Pode falar mais, eu estou te ouvindo. E aí vem os toques que eu falei. O que seriam tipos de toques físicos aceitáveis que vão te permitir conectar com a pessoa? Aperto de mão, mais fácil, mais comum. É importante tanto quanto você encontra a pessoa pela primeira vez, quanto na hora de se despedir. Você aproveita essa oportunidade para gerar ocitocina e criar essa maior conexão com as pessoas. Toque no ombro, toque no cotovelo também são completamente aceitáveis. Não é questão de deixar o braço lá por muito tempo, até ficar desconfortável, mas você pode tocar a pessoa por um pouco, continua a conversa. Normal, natural. São tipos de toque que vão te ajudar a criar essa maior conexão. Na hora que a gente senta, até para isso, influencia na nossa conexão com as pessoas. Já foram feitas pesquisas que mostraram que pessoas que se sentam em lados opostos de uma mesa tendem a se comunicar usando frases mais curtas e elas tendem a discordar mais umas das outras. Não é à toa que as pessoas que se enfrentam em uma partida de xadrez sentam em lados opostos. Elas se enxergam como adversários. E se você faz isso nas suas interações, seja em contexto pessoal, social ou profissional, você vai criar essa barreira com a outra pessoa. Você vai começar inconscientemente a ver essa pessoa como uma adversária. Então, como que a gente corrige isso? Você pode intencionalmente se posicionar num ângulo de 90 graus ou ao lado da pessoa. É claro que esse aqui, dependendo do contexto, você não consegue tão facilmente, mas como que você pode se colocar numa situação onde você está do lado da pessoa? Você chega, olha aqui, deixa eu te mostrar esse documento. Deixa eu te mostrar esse slide que eu estou fazendo. E você chega ao lado. Porque quando você adota esse tipo de posição sentada, agora vocês estão no mesmo time, do mesmo lado. Vocês fazem parte do mesmo time. E você cria essa percepção só porque você mudou a posição que você se senta. Toda vez que eu saio com alguém, eu faço questão de sentar nessa posição. Por quê? Permite que a gente se olhe, permite que a gente se toque, esteja mais próximo. E, por fim, a gente tem a posição do nosso corpo quando a gente está conversando com alguém. São 3 elementos que são importantes: cabeça, tronco, pés. Geralmente, quando a gente não está prestando muita atenção em alguém, a gente olha, mas o corpo está para lá. Quer dizer que a minha atenção não está completamente focada em você. A intenção está focada para lá. Ou pode ser que a pessoa realmente olha o tronco na sua direção, mas o pé está para lá. O que significa quando o pé está em outra direção? Ela está demonstrando uma intenção de abandonar aquela conversa. Sim, ela está conversando com você naquele momento, mas ela está buscando a primeira oportunidade para abandonar aquela conversa. Então, é muito importante você prestar atenção nisso, porque vai sabotar o seu carisma e essa conexão com as pessoas. Então, o que é o ideal? Cabeça, tronco e pés apontando na direção da pessoa. Você mostra que você está presente, focado.
prestando atenção realmente no que ela diz. E essas são algumas formas simples, práticas de você se tornar uma pessoa mais carismática durante as suas interações, independentemente do contexto. Cabe também, na hora da gente avaliar uma pessoa numa conversa? Então, isso que eu mostrei aqui não serve só em você pensar em como você está usando o seu corpo, mas também, será que a pessoa está prestando atenção no que eu digo? Será que essa pessoa gosta da minha presença ou não? Será que ela está confortável ou desconfortável? Tudo isso você consegue decodificar observando sinais não verbais. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo e quer aprender mais, eu te convido a clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou no primeiro link dos comentários para acessar o meu treinamento de inteligência social. Nele eu vou te mostrar com detalhes como se tornar uma pessoa mais sociável, mais carismática e mais confiante nas suas interações sociais. Se você gostou desse vídeo, aperta em gostei e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e até a próxima.